Queria dar as boas-vindas à professora Paula Matias. Acho que a Paula já está aí, né? Seja bem-vinda, Paula, ao nosso painel da saúde, que vai dar início agora, né, na nossa Semana da Expo. E aí, só para a gente dar início à nossa noite e à palestra da Paula, eu vou falar um pouquinho, né, apresentar a nossa palestrante de hoje. Seria a Paula Matias Soares, e eu vou falar um breve resuminho aqui do vasto currículo dela. Ela possui licenciatura plena em Educação Física, né? É especialista em Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento, é mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Estadual do Ceará, e possui doutorado em Biotecnologia, né, na área de saúde, e é pós-doutora em Microscopia Morfofuncional pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais. Atualmente é professora associada vinculada ao curso de Educação Física do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas do Instituto Superior de Ciências Biomédicas, também da UES. Atualmente também é coordenadora da área do subprojeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e coordenadora do curso de Educação Física e coordenadora do estágio, né, supervisionado também da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente produz pesquisa em áreas de atuação como doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer, na área de neuropsicofisiologia e neuropsicofarmacologia, e na área de epidemiologia da atividade física, relacionada à saúde e às patologias mentais e suicídio de grupos vulneráveis. Então, esse foi um pequeno resuminho do grande currículo da nossa professora Paula, né? Um grande prazer, Paula, e fique à vontade para começar o seu conteúdo. Muito obrigado. Ok, Mauro, muitíssimo obrigada, né? Como eu disse para você, fico feliz de estar aqui com uma carinha conhecida, né? O Mauro estudou lá com a gente e assim, foi um excelente aluno, hoje é um excelente professor, um excelente profissional. E, se Deus quiser, vai estar de volta lá com a gente, né, Mauro? Na hora que abrir os concursos. Se Deus quiser. Porque com o novo projeto pedagógico, a gente também vai estar, né, abraçando o bacharelado. Né? Então, Exato. Vamos precisar de professor. Então, concurso não vai faltar, logicamente, né? Mais adiante, mas com certeza a gente está ali esperando vocês de braços abertos, porque a gente confiou muito e confia, né, na nossa formação, porque cada aluno maravilhoso que saiu de lá, que a gente tem as notícias, né, de vocês estarem brilhando aí no mercado, né, assim, para a gente é muito orgulho. E a única coisa que a gente deseja é que vocês retornem e se tornem time também lá da UES. Obrigada, meu querido. Eu vou colocar aqui a apresentação, compartilhar, né? Só um momentinho para poder compartilhar. Apareceu alguma coisa? A apresentação apareceu? Está sem o áudio, Mauro. Um minutinho, Paula. Tá. E até aproveitando, gente, porque assim, acho que algumas pessoas acabam questionando o porquê de uma professora formada em educação física estar trazendo esse tipo de temática, né, para junto de vocês, né, a questão de saúde mental, né, que normalmente se esperaria que de repente viesse um psicólogo, viesse, né, um psiquiatra, mas a ideia é justamente essa, é que a gente pode ter uma formação,
né, mais específica, nessa questão do acolhimento de indivíduos, e a gente não precisa ter formação, a gente só precisa ter empatia, ter carinho, né, ter amor, certo, gente? E aí eu trouxe justamente essa apresentação para mostrar para vocês que todos nós podemos ter, sim, uma, digamos assim, uma formação direcionada para isso. E eu trabalhei muito com relação a essa questão da saúde mental, tanto que hoje minhas linhas de pesquisa são direcionadas a isso, né? Justamente, tanto buscando, né, o trabalho em cima do Alzheimer, né, que é isso que eu estudo lá nas ciências fisiológicas, a relação do Alzheimer com a atividade física. No caso, porque o Alzheimer, né, dentre as 10 doenças que mais matam no mundo, né, o Alzheimer está dentro delas. Né, e, infelizmente, acaba descaracterizando muito o indivíduo. Então, assim, tomei um carinho muito especial, né, por esse tipo de assunto, além de ter estudado, né, no meu mestrado, no meu doutorado, questões relacionadas principalmente ao sistema nervoso. E, junto com o pessoal das ciências sociais, né, eu estudo essa questão voltada mais para o suicídio de grupos vulneráveis. No nosso caso lá, a gente direciona para o grupo de policiais, né, que a gente ainda está fazendo levantamento, daqui a pouco a gente consegue fazer algumas publicações direcionadas a isso, certo? Mauro, conseguiu? Paula, eu entrei aqui no link geral, mas realmente está aparecendo só a nossa tela, não está aparecendo a apresentação. Você colocou, né, para compartilhar? Coloquei. Ela está aparecendo aqui para mim, só que pequenininha. Pessoal do suporte, alguém consegue ajudar a gente aqui em relação à apresentação da Paula? Eu acho que não está aparecendo aqui no grupo geral. Pois é, e o meu aqui aparece como se estivesse projetando, só que realmente eu não estou vendo a projeção no geral, né? Eu estou vendo as nossas duas. Pronto, eu falei aqui com o responsável, ele está só verificando, tá? Ah, pronto. Pronto, acabou de aparecer. Pronto, agora deu certo. Pronto, deu certo, né? Estão conseguindo ver? Então, vamos lá. Então, gente, assim, quando a gente fala dessa questão da formação de professores, né, nessa questão do acolhimento ao indivíduo sobre sofrimento mental, qual é a ideia, né? Não é a gente estar formando, obviamente, psicólogos, psiquiatras, né? Isso aí existem cursos específicos, né? A ideia é a gente perceber que todo indivíduo, seja ele da área de saúde, de humanas, do que for, todo indivíduo ele tem um potencial para auxiliar o outro, para ajudar o outro, principalmente em estado de sofrimento mental. E às vezes, gente, isso faz uma diferença tão grande na vida dessas pessoas, né? E aí, assim, por que esse interesse da minha parte em estar trabalhando isso? Eu acredito que muitos de vocês, desse período da pandemia, vivenciaram, né, uma situação de grande estresse. E muito provavelmente vocês devem ter percebido algumas situações que vocês podem ter passado ou pessoas que vocês conhecem podem ter passado, né? De ter respostas mais voltadas à irritabilidade, a uma ansiedade mais constante, questão da preocupação, do medo, né? Do fato de você estar se sentindo muito aprisionado. Então, assim, a pandemia, ela veio mostrar aquilo que já acontecia, só que, obviamente, de uma forma muito mais drástica, né? Tanto que a gente começou a perceber que muitos alunos, obviamente, por toda essa diferenciação, começou a diminuir muito essa questão da frequência em sala de aula, né? Em sala de aula, mesmo que remota. E um dos questionamentos que a gente fazia, né, é o porquê desse distanciamento. E aí a gente começou a perceber que, por infelicidade, muitos estavam adoecidos, mentalmente falando, né?
E aí, por que eu trago, de um modo geral, essa questão da formação dos professores, né, voltado para o acolhimento de indivíduos em questão, né, assim, do sofrimento mental? Que não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno mental propriamente dito, né, que a pessoa ela já pode estar auxiliando, atuando, num momento em que o indivíduo já começa a demonstrar algum tipo de sofrimento. E, obviamente, se você já consegue auxiliar num tipo, né, nessa questão do sofrimento mental, né, já tem uma ideia de como você pode auxiliar, obviamente, no momento que você tiver contato com pessoas que apresentam transtornos mentais e, obviamente, recebem tratamento, em algum momento de crise, vocês também vão conseguir tirar isso de letra, né? E como eu falei para vocês, muitas vezes, gente, isso faz uma grande diferença, né? Aquele momento de uma mão estendida, de um olhar mais carinhoso, de uma fala, de perguntar simplesmente, tá tudo bem? Você quer conversar? Muitas vezes isso faz a diferença. Então, Paula, assim, dá licença só um minutinho. Você pode só toda... colocar ela em forma de apresentação, seus slides? Se eu te disser que para mim está em forma de apresentação, Tá? agora que eu saí. Deixa eu ver se aparece. Apareceu. Pronto, agora deu certo. Deu certo? Pronto. Eu saí e entrei de novo. Tá maior? Pronto, agora deu certo. Obrigado. Ótimo. Então, nada. Então, vamos lá. Então, gente, uma das coisas que eu defendo bastante é que, pelo menos, dentro dos cursos, a gente tivesse uma disciplina que seja, que buscasse esse tipo de formação. Por quê? Porque todos nós lidamos com pessoas o tempo inteiro, né? Então, uma vez que vocês se encontram, né, formados, que vocês vão atuar junto ao mercado de trabalho, independente do tipo de atividade que vocês estejam buscando, uma das coisas que você lida é com pessoas. E, obviamente, gente, sempre vai ter um momento em que você vai se deparar com pessoas nessa situação, nessa situação de sofrimento mental, tá certo? Mas aí, para a gente poder dar continuidade, tem que começar por uma pergunta, né? O que é que vem a ser sofrimento mental, né? Quando a gente fala de sofrimento mental ou sofrimento mental comum, muitas vezes é considerado dessa forma, normalmente é alguma desordem emocional que ela pode ou não ser progressiva. Logicamente, a depender do tempo, da intensidade, certo? Ou seja, todos nós passamos em algum momento, em alguma situação, por algum tipo de sofrimento mental. Agora, se isso vai desencadear um transtorno ou não, aí são vários fatores que vão, né, estar envolvidos para poder realmente determinar se vai acontecer de desenvolver um transtorno mental solidificado ou momentâneo, né, persistente ou momentâneo, que necessitaria de um tratamento mais direcionado. Normalmente, essa questão do sofrimento mental, ela está envolvida sempre com uma situação de perda, de luto, de alguma dificuldade profissional. E eu acredito que vocês devem ter acompanhado que esse momento da pandemia, a gente teve acesso a todos esses tipos de situações. Então, sofrimento mental foi uma coisa que atingiu praticamente todos, de um modo geral, né, nesse período da pandemia. E aí, gente, é como eu falei, não confundir com transtorno mental propriamente dito. Mais adiante, eu vou colocar só para ficar mais fácil a diferenciação. O que vem a ser o sofrimento mental, diferenciando ele do transtorno mental, certo? E na questão do sofrimento mental, sensações como ansiedade, tristeza e somatizações, elas podem ocorrer. E aí, como eu disse, se ela não se tornar progressiva, elas ocorrem por uma causa específica, né, como a gente colocou, a perda, o luto, essa dificuldade profissional, e a pessoa, depois de se reestruturar, readaptar, se readequar, ela volta à vida normal dela. Infelizmente, se chegar a ser progressiva, aí a tendência é desenvolver algum tipo de transtorno, que aí, nesse caso, é necessário procurar um médico, né, psiquiatra, procurar um psicólogo, fazer todo um tratamento de suporte para que essa pessoa consiga melhorar, tá certo? Ou seja, então, se você
percebe que determinados comportamentos eles estão persistentes, então todo dia você apresenta aquele quadro de tristeza, ou de repente apareceu alguma situação que não tem causa aparente, em geral pode estar muito relacionado com essa questão do sofrimento mental. E aí, para poder ficar clara essa diferença entre o sofrimento mental e o transtorno mental, no caso do transtorno mental, gente, acaba sendo uma combinação de diferentes coisas em que vão estar alteradas, como no caso, os pensamentos, ou seja, o indivíduo pensa de forma alterada, ele percebe de forma alterada, né? As emoções dele respondem de forma alterada, de repente responde muito up, responde muito down, e comportamentos de um modo geral. Então, eles se apresentam de modo anormal. Mas aí você pega e pergunta, mas Paula, o que é normal? Né? Para a gente poder saber o que é anormal, a gente precisa definir o que é normal. Então, para poder classificar melhor essa questão do transtorno mental, o que realmente a gente leva em consideração? É quando a pessoa apresenta alguma alteração que afeta as relações dela, seja a nível interpessoal, a nível social, laboral, cultural, econômica, ou seja, o transtorno mental, ele aparece no momento que esses pensamentos, percepções, emoções e comportamentos se alteram de forma que atrapalha as relações desse indivíduo com outras pessoas ou com o seu ambiente. Então, quando, de repente, ocorre esse tipo de alteração nessas relações que, obviamente, não é benéfica para o indivíduo, a gente considera que ali está instalado algum tipo de transtorno mental. E, obviamente, ele precisa de ajuda para poder retomar a sua saúde e continuar conduzindo o dia a dia. E aí encontra-se a diferença em relação ao sofrimento mental e ao transtorno mental. O sofrimento é algo mais comum e que, dependendo da intensidade, da sua duração, pode se tornar um transtorno mental, mas é normal em todos os indivíduos essa questão do sofrimento. E aí foi o que eu falei para vocês, é a questão muito do estresse que a gente recebe. Porque, assim, o estresse é algo normal, que acontece no dia a dia, acontece em diferentes situações. A questão é até onde eu posso considerar, ou eu posso receber, ou eu posso sustentar esse estresse, que eu ainda vou estar dentro da minha linha de normalidade e qual é o limite em que, a partir desse ponto, ele se torna prejudicial para mim. Eu começo a considerar que, a partir daquele ponto, eu me encontro num estado de sofrimento e, a depender, né, podendo se tornar um transtorno ou não, certo, gente? Então, assim, tudo vai depender, obviamente, tanto de uma carga interna do indivíduo, ou seja, não só geneticamente, mas a forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele lida com os problemas, como também o próprio social, né? Trazendo para exemplo atual do nosso caso essa questão da pandemia, ou seja, ela veio como algo extremamente abrupto que nos exigiu uma transformação muito rápida em tão pouco tempo e brusca, de uma maneira realmente que nos tirou de uma zona de conforto extremamente rápida e a gente teve que se adequar. Obviamente, não foi todo mundo que conseguiu se adequar de modo, né, digamos assim, satisfatório. E acabou que, infelizmente, essa questão do sofrimento mental, ela veio com uma carga muito elevada. E aí, então, gente, qual foi o impacto, então, que a pandemia trouxe sobre a saúde mental? Porque, normalmente, quando a gente falava em pandemia, era sempre idealizando a questão mais da repercussão fisiológica dela no sistema respiratório, né, no organismo do indivíduo como um todo. Mas, obviamente, a saúde mental, ela foi muito, digamos assim, foi muito exigida dos indivíduos, seja indivíduos que, de repente, sofreram
com o Covid ou não, né? Que estavam ali, tiveram pessoas próximas a ela que sofreram esse tipo de patologia. Ou seja, como eu falei para vocês, a adaptação que o Covid exigiu da gente foi muito abrupta. Então, nos retirou de uma zona de conforto, mas nos colocou numa situação de extremo estresse. E aí, para conseguir realmente responder de forma adequada àquela situação, nos demandou, obviamente, tempo e muita saúde mental. Então, dentro disso, uma das coisas que pode trazer muita vantagem é se nós tivermos algum conhecimento acerca disso para poder estar auxiliando o próximo, no sentido de tentar colaborar, de tentar conversar com ele, para que ele consiga voltar a um estado mais equilibrado, ok? E aí, gente, ó, a mudança na nossa realidade foi tão grande que, se no normal, a gente, né, sem esse estado de pandemia, a gente já tinha todas essas áreas da vida para a gente poder equilibrar, ou seja, a gente já estava equilibrando vários pratos, imagina nesse período que o Covid digamos, apareceu, né? Ou seja, nossa área física, profissional, financeira, a gente sabe o tanto que isso exigiu de muitas pessoas e ainda vem exigindo, né? Quantos negócios foram fechados, pessoas que entraram em falência, gente que infelizmente perdeu o emprego. Então, assim, foi uma situação muito extrema que aconteceu. E isso realmente exigiu demais mentalmente de todos nós. Né, a questão intelectual, os relacionamentos familiares, né, ou seja, infelizmente, esse período da pandemia foram noticiados um aumento drástico, gente, de questão de violência doméstica contra a criança, contra a mulher, contra idoso, né? Então, assim, foi uma situação extremamente delicada que a gente se submeteu e ainda estamos nos submetendo. Obviamente, devagar estamos retomando, mas mesmo assim, ainda não é a mesma situação anterior. A gente ainda constantemente está tendo que se adequar às novas realidades, aos novos decretos que são lançados. Então, constantemente, a gente ainda está sendo exigido. E, a depender do nosso estado de adaptação, a nossa mente ela está sendo exigida ainda mais. E aí, gente, ó, todas as situações de estresse que a pandemia acarretou para a gente nesse período. Primeira delas, o isolamento social. Ou seja, antes, a gente podia ir e vir a qualquer lugar que a gente quisesse. Com a pandemia, o máximo que a gente conseguia é o quê? É do quarto para a sala, da sala para o banheiro e depois para a cozinha, ou seja, a gente tinha que se movimentar dentro de um único cômodo. Né? Além disso, a questão financeira. Gente, é absurdo a gente ver aquela situação, mas infelizmente chega a necessidade disso, das pessoas estarem recolhendo no caminhão do lixo alimento, porque não tem dinheiro para comprar comida, porque está faltando. E aí exige-se do indivíduo, né, digamos assim, ações extremas para poder sobreviver. Infelizmente, a gente foi colocado numa situação muito drástica no sentido da pandemia. Questão de ansiedade, angústia, o medo. Quantas vezes a gente não se perguntou, ai meu Deus, será que eu estou com Covid? Será que eu não estou com Covid? De repente, um membro da sua família pegou Covid, ele tem que ficar isolado, ter tudo diferenciado, mas mesmo assim, você não pegou, mas fica o tempo todo. Será que, de repente, o fato de eu estar me aproximando, eu deixo o alimento, eu volto não sei o quê, o fato de você ter que sair para o supermercado, quantas pessoas que, mesmo estando limitada ao seu espaço, quantos indivíduos tinham que sair pelo menos uma vez na semana, um pouco mais, um pouco menos, que seja, mas tinham que sair para poder se submeter. E aí voltava com aquela preocupação. Será que eu estou? Será que eu não estou? Então, assim, preocupação constante, diária. Fora a questão dos noticiários, né? Infelizmente, muitas pessoas tenderam a acompanhar para poder verificar até onde estava indo isso. Né? Quando a gente começou, inicialmente era o quê? 15 dias de isolamento, depois mais 15, aí depois aumentou para mês, até quando a gente viu, já passou um ano nessa brincadeira. E a gente sem saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo. O estresse
populacional de um modo geral, as pessoas mais irritadas, as pessoas mais angustiadas, né? Aquele negócio que, poxa, você perdeu o contato ali com seus amigos, a tela, você conversar por telefone ou falar pela tela, ainda não substitui aquele abraço gostoso, aquele abraço mais próximo, mais quentinho, né? Questão do estigma social. Nossa, a pessoa está ali do seu lado, deu uma tossida, meu Deus do céu. Aí todo mundo começa a olhar torto, a pessoa começa a se sentir, né, um pouco assim, que está sofrendo algum tipo de preconceito, e querendo ou não, as pessoas estavam com medo, nós estávamos com medo, nós estamos com medo. Né? Então, acaba que as relações, né, de um indivíduo para com o outro, ele acabava se tornando muito, digamos assim, de preconceito com determinados comportamentos. Né? A questão da desorganização da rotina diária, meu Deus do céu, ou seja, não sabe mais que hora que é o trabalho, não sabe mais que hora que é o lazer, e de repente, antes saía para fazer suas atividades, deixa de fazer as atividades, ou seja, a confusão reinou, até que de repente, aos poucos, a gente foi tentando se reorganizar. Mas mesmo assim, a gente ainda vê pessoas que não conseguem organizar de um modo tão adequado assim. E, gente, no que altera a rotina, não é só do dia a dia, mas, obviamente, fisiologicamente, a gente responde. E aí, quadros de insônia, o indivíduo já não faz mais atividade física, então entra em quadro de sedentarismo, a alimentação já começa a não ser uma das melhores, e aí pode entrar em quadro de sobrepeso e obesidade. Nossa, quantos não devem ter se perguntado, nossa, nesse período eu aumentei 5 quilos, aumentei 10 quilos, e por aí vai. Infelizmente, acaba-se que vai se buscando outras alternativas, né? E muitos acabaram buscando o álcool e outras drogas, né? Não muito bem-vindas. E a questão, gente, infelizmente, da violência doméstica, né? Como eu falei, aumentou demais nesse período da pandemia, né? Fora a questão do luto, né? Quantas pessoas a gente, infelizmente, não perdeu, pessoas jovens, né? Assim, um grande amigo da UFC, infelizmente, a gente perdeu, né? Mesma idade que a gente, né? Então, assim, foi uma surpresa, foi algo assim que ninguém esperava, né? Então, todas essas situações nós fomos submetidos, e o nível de estresse extremamente elevado. Então, o que a gente começou a perceber? Que muitos indivíduos que já apresentavam transtorno, mas que estavam realizando o tratamento, começaram a ter crises ou até aumentar a quantidade de crises, e pessoas que, de repente, nunca tiveram nenhum tipo de transtorno mental começaram a desenvolver sintomas relacionados a sofrimento mental. Então, a gente precisava pensar em tomar determinadas alternativas, pelo menos para suavizar isso. E se, de repente, nós, profissionais, pudéssemos ter na nossa formação algo relacionado a isso, já ajudaria bastante, já ajudaria demais, né? E mais à frente a gente vai ver como a gente pode fazer isso. Aqui foi um levantamento, pessoal, feito pelo IBGE, com 2.000 pessoas, né, no Brasil como um todo, justamente fazendo esse levantamento de sintomas, né, relacionados ao adoecimento mental, nesse período da pandemia. Olha só, 42% das pessoas que foram entrevistadas, elas citaram que tiveram momentos que sentiram tristeza, podendo ser tristeza pelas notícias que estavam, podendo ser tristezas, de repente, de algum acontecimento que ela lembrou, mas quadros que, de repente, num andar normal, fora desse estado pandêmico, ela não estaria sentindo esse tipo de sintoma, né? Seguido por irritação, olha, insônia, angústia, medo. Então, assim, foram elementos que estão muito voltados a essa questão do sofrimento mental, que se de repente viesse a se agravar, a gente poderia ter quadros de ansiedade patológica ou mesmo de depressão. Quando a gente vem mais aqui para a questão do Ceará, né, isso aqui foi uma pesquisa realizada pela Unifoc, o programa, né, de pós-graduação em psicologia, e também a questão do plantão do coronavírus, né, da Secretaria de Saúde, que eles fizeram um levantamento, né,
eles entrevistaram 2.700 pessoas, mais ou menos, sendo que dessas 2.700, 1.135 eram cearenses. E aí, quando foi se verificar, né, essa questão de correlações de variáveis relacionadas ao COVID, sintomas psiquiátricos desenvolvidos, o que é que eles verificaram? Que normalmente pessoas que já tinham tido a doença, aquelas que mesmo que não eram do grupo de risco, mas que viviam com pessoas que eram do grupo de risco e, obviamente, concordaram com a questão do isolamento social, elas possuíam os piores índices de saúde mental. Além disso, pessoas que têm menor capacidade de ajustamento ou de se adaptar a uma nova realidade, também têm dificuldades de resolver questão de problemas, de alguma alteração, ela tem mais dificuldade, ou mesmo de interação com os desafios, também apresentar os piores índices relacionados à saúde mental. Com relação à questão do plantão coronavírus, que obviamente era um plantão que eles deixavam o telefone 24 horas de atendimento, justamente para se tirar dúvidas relacionadas ao Covid. Nesse primeiro levantamento que eles fizeram, mais ou menos até o dia 16 de julho, o que eles identificaram? Que dessas ligações, 2.442 ligações, gente, estavam na área da saúde mental, ou seja, a relação não era diretamente com o Covid, né? Era de forma indireta. Então, era algum comportamento de sofrimento mental que a pessoa estava tendo naquele momento por conta da situação em que ela se encontrava, né? No caso da pandemia. E aí, ainda nessa pesquisa, o que é que eles identificaram, gente? Quadro de ansiedade foi o que mais apareceu. Então, é o tempo todo sintomas relacionados à depressão e sintomas relacionados à ansiedade, normalmente são aqueles que mais aparecem. E, infelizmente, o sexo feminino foi o mais atingido, né? Onde 67% das mulheres relataram esses tipos de sintomas, em comparação com 31% dos homens. Quando a gente traz para Fortaleza, isso aqui foi uma pesquisa feita pelo Povo, né, que questionou 868 pessoas, eles perguntaram se, durante esse período do isolamento social, durante esse período da Covid, se a pessoa tinha apresentado algum transtorno, como insônia, depressão e ansiedade nos últimos meses. Gente, olha só, 83% das pessoas tiveram pelo menos uma dessas situações, um desses transtornos, seja insônia, depressão ou ansiedade, sintomas relacionados a essas patologias. Então, assim, 83% é um número muito elevado, gente, né? E, novamente, se a gente separar por sexo, as mulheres vieram a sofrer mais, onde desses transtornos mencionados, 87% era do sexo feminino, certo? Então, assim, de um modo geral, quais foram os sintomas de sofrimento mental mais comuns que a gente encontrou nesse período de quarentena? Obviamente, gente, depressão, ansiedade. Infelizmente, gente, o quantitativo de tentativas e suicídios aumentou consideravelmente, né? Foi algo assim que chamou demais a nossa atenção. Insônia, questão de estresse, uso de substâncias tóxicas, principalmente o álcool, que é muito mais fácil de se conseguir, preocupação, medos excessivos, pensamentos intrusivos, aquele que a pessoa fica com aquele pensamento fixo, normalmente um pensamento negativo, irritabilidade constante e, obviamente, agravamento de algumas reações psicológicas que, porventura, o indivíduo já pudesse ter, como a questão de confusão, de raiva, medo, frustração, aborrecimento ou mesmo tédio. E aí, como eu falei para vocês, poxa, mas eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, então não tenho como ajudar. Gente, aí é que vocês se enganam. Tem como a gente ajudar? Sim. Agora, lógico, não somos psicólogos, então a gente não vai fazer terapia. Não somos psiquiatras, então a gente não vai recomendar tome isso, tome aquilo, faça aquilo outro. Não, esse não é nosso papel. Qual é o nosso papel, gente? Acolher. É acolher essas pessoas.
É estender a mão. No primeiro momento, chame para conversar. Pergunte, tá tudo bem? Você está com o rosto assim? Tá tudo bem com você? Só isso, gente. Tem muitas pessoas que simplesmente o dia se modifica só em saber que uma pessoa percebeu a existência dela e tem um interesse, agora tem que ser um interesse genuíno em querer saber como ela está naquele momento, tá certo? E outra coisa, gente, mantenham a calma, tá? Por exemplo, quando a gente pega um indivíduo que, por um acaso, está numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, é óbvio que o jeito que a pessoa se encontra dá um pouco de medo, digamos assim, né? Dá um pouco de ansiedade, de angústia na gente, porque a gente vê aquela situação, fica nervoso porque quer ajudar, mas muitas vezes não sabe. É pior se você demonstra esse tipo de reação, né? Se você demonstra medo, angústia, ansiedade para o indivíduo, porque agrava mais ainda a sensação dele. Então, o ideal, gente, mantenha a calma. Você pode estar morrendo de medo por dentro, mas, cara de paisagem. E pergunta como é que você pode ajudar. Ou então, sente aqui, vamos conversar. O que é que você está sentindo? Agora, uma regra de ouro, gente. Ouça mais, fale menos. Muitas vezes a pessoa ela só precisa ser ouvida. Ela está com uma carga de estresse muito elevada, ela só quer botar para fora. Então, muitas vezes ela vai falar, pode falar muita besteira. Então, assim, não leve em consideração. E outra coisa, besteira para a gente. Para aquela pessoa, no momento que ela está passando, você pode apostar que aquilo ali está muito estressante para ela. Já ouviram aquela frase que a gente é que sabe onde o nosso sapato aperta? Então, o que pode parecer bobagem para você, para essa pessoa que está sofrendo, com certeza não é, gente. Então, ouça, fale menos. Se puder só ouvir e mostrar compreensão, mostrar que você está ali do lado, é a melhor coisa. Não busque tentar arrumar soluções alternativas. Ela não está querendo isso. Ela quer desabafar, ela quer botar aquilo ali para fora. E se alguém está ali do lado, querendo mostrar para ela que ela não está sozinha, vocês podem apostar que isso faz toda a diferença. E, gente, assim, sinceridade acima de tudo. Só diga, olha, eu sei o que você está passando. Nossa, eu compreendo completamente o que você está passando. Só fale isso se realmente você souber. Se você realmente sabe o que ela está passando, se você realmente entende o que ela está passando. Se você não sabe, não entende, não diga isso. Simplesmente escute. Escute. Só isso. Deixa ela colocar para fora, tá? Uma coisa muito legal, principalmente em casos de crises de ansiedade, relacionada à ansiedade, certo? É você olhar nos olhos da pessoa e mostrar segurança. Segurança e serenidade, certo? De dizer, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Então, se ela começar e tá, calma, eu estou com você. Você não está sozinho. Muitas vezes isso ajuda muito a acalmar a pessoa. Outra coisa, chamar atenção para o aqui e para o agora, certo? Então, olho no olho, calma, respira, olha, respira, vamos diminuir a frequência, calma, respira comigo. E aí vai ajudando ela a se acalmar, certo? Então, são alternativas que vocês veem, gente, que são simples. E não precisa ter um diploma. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer. Basta ela ter o quê? Empatia. Basta ela realmente querer ajudar o próximo. Ela acolher aquela pessoa. Tá certo? Outra coisa, quando a gente lida muitas vezes com pessoas que apresentam quadro realmente de depressão e que ela está numa crise, tente não mostrar espanto a partir da fala dela, tá? Porque muitas vezes, lembra quando a gente viu aquela questão dos transtornos? Quando o indivíduo está numa crise,
questão do pensamento, das emoções, do sentimento, gente, está tudo bagunçado. Naquele momento, pode acontecer da pessoa nem falar coisa com coisa, ou então falar, de repente, coisas muito negativas, né? Como, por exemplo, meu Deus, se eu desaparecesse, seria melhor para todo mundo. Eu queria muito... eu queria muito desaparecer. Se eu sumisse, ninguém ia dar conta. Então, assim, às vezes saem frases desse tipo. Gente, serenidade, calma, aquilo ali é uma crise. Então, muitas vezes a pessoa fala realmente porque ela está com um pensamento totalmente distorcido naquele momento. Se acalme, deixa ela botar para fora, não se espante, porque no momento que você mostra espanto, chama a atenção da pessoa, de modo negativo, certo? Outra coisa, a gente vê muito isso com adolescente, gente, questão de marcas de autolesão. Não se espante também, certo? Viu as marcas? Ok. Tenta acalmar, ouça, né? Mente aberta. Então, assim, sem preconceito, não faça um olhar de julgamento. Ouça, acolha, receba essa pessoa, tá? Outra coisa, a gente leva a sério. Às vezes, como eu disse, ela está com o pensamento ali distorcido no momento de uma crise. Mesmo que seja só uma situação de sofrimento mental, mas digamos que ela teve um momento ali de uma crise, de ansiedade. Ouça, leve a sério, mostre para ela que você realmente está ouvindo, que você realmente está ali do lado dela, por mais que de repente, na sua opinião, você acha que ela está falando coisas inadequadas, na sua opinião. Para ela está passando por um momento de sofrimento e é algo muito sério. Então, respeite, leve a sério, certo? Escute, deixa a pessoa colocar para fora. Não julgue, tá? Esse negócio de você pegar e a depender do que ela falar, você fazer cara, dizer assim, cara, isso é muito errado. Não fale, não julgue, tá? Seja gentil. Mostre, olha, eu percebo que você está sofrendo muito, mas eu estou aqui do seu lado. Se você precisar de mim, eu estou aqui do seu lado. Você não está sozinho. E pronto. Gente, uma coisa que muita gente tem costume é ficar tentando dar soluções. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? No momento que ela está ali, no angústia, no sofrimento dela, que ela está externalizando, gente, só ouça. Muitas vezes, quando ela consegue botar tudo aquilo para fora, a própria pessoa ela vai voltando a si. E devagar ela vai retomando, certo? Então, não fique tentando dar soluções, porque é mais frustrante para a pessoa. Porque ela está tentando colocar ali para fora e você o tempo todo colocando solução, o que passa a impressão para ela é que o quê? Poxa, como é que tu não sabe? É só fazer isso. Ué, por que tu só não faz isso? Então, passa uma sensação de inadequação para o indivíduo. Ele já está sofrendo e você ainda lança. Vocês estão entendendo? Então, a ideia é o quê? Não é para dar solução. Deixa ele falar, ouve, fica ali do lado, mostra que realmente está ali, que quer ajudar. E qual é a forma de ajudar, gente? Você cedendo o ombro, você cedendo o seu ouvido, você olhando de modo gentil e você estando ali do lado, mostrando que ele não está sozinho, tá? E, gente, com relação a tocar o indivíduo, tenha cuidado, tá? Se for uma pessoa que você tem mais proximidade, tudo bem, um segurar na mão, um toque no ombro, mas se é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, o ideal é você não tocar. Porque como a gente colocou, né? No momento de uma crise, percepção, sentimento, emoção, tá? De forma bem misturada ali, ela não está muito dentro de si. Então, pode ter uma interpretação errada. O ideal é você não tocar a pessoa. Agora, lógico, se você tem mais proximidade, aí, de repente, um segurar na mão, é como eu digo, vai olhar no olho, segura no ombro, certo? Mas toques, obviamente, tenta evitar ao máximo, tá certo? Para evitar qualquer tipo de interpretação inadequada, tá?
E agora, gente, frases que, por favor, nunca diga isso. No momento que o indivíduo pedir sua ajuda, no momento que ele estiver mostrando todo um sofrimento, uma angústia, e você esteja do lado querendo ajudar. Não diga isso. Por exemplo, cara, dorme que passa. Ah, isso aí é porque você não dormiu. Vai dormir que passa, amanhã é outro dia. A gente parece que vocês estão simplesmente não dando nenhuma importância para o sofrimento dele. E, cara, é só uma fase. Daqui a pouco passa. Vocês estão entendendo? Ó? A pessoa está ali sofrendo, mostrando para você todo um sofrimento, e a impressão que dá é que você está diminuindo o sofrimento dele. Não é você que está sofrendo, é ele que está sofrendo. Então, a dor está nele. Né? Então, tenta não diminuir. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ele está sentindo naquele momento. Cara, arruma o que fazer que melhora. Ocupa a cabeça com alguma coisa. Não diga isso, gente. Não diga isso. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele estava fazendo outra coisa. Ele com certeza estaria fazendo outra coisa, ao invés de buscar sofrer. Vocês estão entendendo? Então, naquele momento, não inventa de falar essas frases, porque é como se você estivesse reduzindo a dor dele. É como se você estivesse minimizando o sentimento dele. E aí faz com que ele se sinta pior. Outra coisa, gente, foca no positivo. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele tinha focado no positivo. Mas se ele está focando no negativo, é porque ele não está conseguindo ver. E é por isso que a gente diz, deixa ele falar. Muitas vezes o fato de colocar para fora, ele vai conseguindo se equilibrar. E você ali do lado, mostrando empatia, mostrando carinho, mostrando que está ali para poder auxiliar. Ah, cara, relaxa. O cara está ali dando uma crise de ansiedade, está ali mostrando preocupação. Ai, meu Deus, será que eu estou com Covid? Não estou com Covid? Ai, meu Deus do céu, meu marido pegou Covid. Agora, senhor, será que vai morrer? Será que não vai? Ai, relaxa. Bobagem. Né? Novamente, é só uma forma de diminuir o sentimento do outro. Gente, essa frase é a pior de todas. Gente, olha, tem gente em situação pior que você. De forma indireta, sabe o que você está dizendo? Que a pessoa que está sofrendo tem que ficar feliz com a desgraça do outro, porque o outro está pior. Eu entendo que muitas vezes a gente fala querendo ajudar. É como se dissesse o quê? É uma perspectiva diferente que você está dando. Ó, você está sofrendo, mas olha aquele cara ali. A situação dele está bem pior, né? Mas entenda, no momento que o indivíduo está sofrendo, pensamento, emoção, sensação estão fora do normal, fora do que se esperaria que o indivíduo deveria ter naquele momento. Então, se está fora do que seria considerado normal, ele não vai entender isso. Ele está sofrendo. Então, você chegar e dizer, tem gente pior do que você, é como se dissesse, eu ainda tenho que ficar feliz porque o outro está pior do que eu. Vocês entendem? Então, a interpretação ela vai sair de modo inadequado. Então, prefira não falar. Deixa de frescura. Cara, isso é falta de Deus na vida. A pessoa está ali, angustiada, sentindo dor, chorando. Ai, cara, isso é falta de Deus. Devia procurar uma igreja. Gente, não diz isso. Não diz isso. Eu tenho certeza que se a pessoa acredita em Deus e está sofrendo, uma das coisas que ela mais faz é rezar. Ai, você está sendo dramático. Você só quer chamar atenção. Estão entendendo? Olha como o tempo todo são frases que, por mais que a gente ache que está ajudando, a gente está minimizando a dor do indivíduo. Né? E outra, gente, ó, se precisar é só chamar. Ué, Paula, uma frase dessa eu acho que seria interessante falar, com certeza, mas só se você realmente fosse dispor a atender, tá? Ah, se precisar é só chamar. Aí na hora que a pessoa precisa de ajuda, ela liga e você não atende. Não estou dizendo que você tem que estar ali 24 horas de plantão, não. Mas realmente você está dizendo isso de coração, beleza, pode falar. Agora, se não vai dizer isso de coração, se você... Não, esse momento eu estou aqui, eu vou ajudar, mas eu não estou disposto a estar
atendendo o telefonema ou resolvendo novamente o problema dessa pessoa. Aliás, eu não tenho nem tanta intimidade. Tudo bem, gente. Questão de livre-arbítrio. Tudo bem, sem problema nenhum. Agora, não diga se você não vai se dispor, tá certo? Se você vai se dispor, aí pode dizer tranquilamente, tá bom? E aí, ó, gente, a palavra-chave, frasezinha frasezinha-chave, que faz a diferença na vida de muita gente, principalmente sobre sofrimento mental. Tá tudo bem? Não? O que é que está acontecendo? E deixa o indivíduo falar. E só ouça, dê o ombro para ele chorar. Mostre que está ali do lado e que sente empatia pela pessoa dele, pelo sofrimento dele, tá? E aqui, gente, algumas referências, né, que eu acho interessante deixar para justamente, caso vocês queiram, né, consultar, vocês poderem ir atrás, tá certo? E uma frasezinha, terminar minha apresentação com uma frasezinha do Laboratório de Inteligência da Vida, que ela lida muito com essas questões, principalmente relacionadas ao suicídio. Que as emoções, elas não entram em quarentena, tá bom? Então, no mais, gente, muito obrigada. Espero ter colaborado aqui com vocês e fico à disposição de vocês, tá bom? Só tirar aqui. Paula, boa noite. Boa noite. Né? Paula, eu queria muito agradecer a sua palestra. Hoje a gente teve aqui, olhando no chat, eu não sei se você estava conseguindo acompanhar porque você estava apresentando. Não, isso. Mas a gente teve um momento, assim, interdisciplinar muito grande, né? Se assim eu posso falar. Eu achei que a gente ia ter muitos alunos somente da educação física, mas a gente teve alunos de todos os cursos aqui presentes, né? Psicologia, direito, farmácia, enfermagem, da própria educação física. Então, a gente teve vários alunos de vários cursos acompanhando, e os comentários foram, assim, exemplares, né? E eu acho que muita gente se identificou, né? Ouvindo a sua fala, muita gente falou, nossa, que professora humana, né? Teve esse tipo de comentário. Então, eu acho que o momento que a gente passa, né, tanto político quanto econômico, já não era tão favorável. E no meio disso tudo veio a pandemia, e nesse meio termo apareceram depressão, ansiedade, não apareceram, afloraram, né, se assim a gente pode dizer. Isso. E aí, vários estudos que você apontou, né, eu sempre estava anotando e acompanhando aqui, sentimento de tristeza, 42% das pessoas responderam isso, né? 38% de irritação, 38% de insônia. Então, são sintomas que afloraram muito durante a pandemia. E a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso. Então, dentro aqui dos comentários, eu até separei alguns aqui para você, para a gente comentar. Um dos participantes disse assim, palestra necessária que nos faz refletir que tipo de profissionais queremos ser. Conheça todas as teorias, né, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, justamente fazer o acolhimento que você estava falando para a gente, né? E aí... acolher, mostrar que está ali, ó, ligar coração com coração, né? Mostrar assim, olha, eu estou aqui, né? Assim, tá sofrendo, tudo bem, mas eu estou aqui, você não está sozinho. Às vezes isso faz uma diferença tão grande. Mauro, você não tem ideia quantas pessoas a gente só chegar, até mesmo alunos nossos, quando a gente chega, bota a mão assim no ombro, eu tô te achando tão calado hoje, tá tudo bem? Nossa! Aí você vê a pessoa já desaba, né? A pessoa desaba. Já expõe tudo para fora. Isso, e aí quando sai, chega assim, ai, professora, eu estava precisando disso. Eu digo, ai, que maravilha, que bom que eu lhe ajudei. Mais uma alminha. Voltando para o seu slide que você dizia, não fale esse tipo de frase. Aí uma aluna colocou assim, essas frases causam muita dor. A pessoa se fecha por ter seus sentimentos minimizados, né? Mesmo com toda a situação. Não, com certeza. E outras, às vezes, são frases que constantemente são usadas. Por exemplo, aquele que eu chamei a atenção de dizer, nossa, eu entendo tanto que a pessoa está falando, querendo ajudar, mas ela não faz ideia do impacto negativo que ela está fazendo. O indivíduo se sente assim,
Meu Deus, então agora eu sou um indivíduo egoísta porque eu não consigo ver o problema do outro. Ele está sofrendo. Gente, dá um tempo, ele está sofrendo naquele momento, simplesmente só acolhe. Permita que ele sofra no momento que ele está precisando sofrer e deixa ele expor. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que na hora que ele sair daquele momento, que ele voltar à realidade, ele vai entender que o problema não foi tão grande assim, mas ele está no momento do sofrimento dele, deixa ele sofrer. Mostra que você está ali e justamente está dizendo, eu acolho o seu sofrimento, bote seu ombro aqui, chore que eu estou aqui para você, pode chorar. Então é isso. Paula, queria agradecer muito a sua participação, né? Obrigada. A gente tem uma professora da nossa área que faça pesquisa, né, nessa parte de saúde mental, é muito importante. E eu queria finalizar com uma frase que saiu no chat, né? Ótimo. Que tenhamos esse acolhimento genuíno. Só assim vamos salvar muitas vidas. Aí ela finalizou. Que palestra linda e necessária. Ai, obrigada, eu que agradeço, gente, o convite, porque realmente, assim, nossa, se essas coisas tão simples, né? Porque se a gente vê, foi uma palestra simples, comentário simples, né? Se todo mundo tivesse, como eu falei, uma disciplina que seja de 2 créditos, 1 crédito, mas todo o curso tivesse, a diferença é que a gente não ia poder estar fazendo no mundo, gente. Seria assim, olha, seria o meu sonho de consumo, que todo curso, independente da área, tivesse. A pessoa só sai formado se ela puder sair um pouquinho mais humana. E aí, dentro de saber cuidar do próximo. Tá muito bom? obrigado, Eu que Paula. agradeço demais o convite, Mauro. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por todos os alunos que estão aqui presentes também.